E aí, galerinha do YouTube, no meu canal, mano, como que vocês estão? Tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo? Hoje a gente vai falar do clássico paulista aí que aconteceu no último domingo entre São Paulo e Corinthians, né? O São Paulo que acabou perdendo aí para a equipe do Corinthians. Cara, sou São Paulino, mas eu deixo o clubismo de lado e realmente o Corinthians pelo primeiro tempo que apresentou, né, um time mais experiente, um time mais cascudo do que o São Paulo, apesar de eu achar o time do São Paulo melhor que a equipe do Corinthians, mas a experiência do Corinthians falou mais alto, né? O primeiro tempo do Corinthians, no meu ponto de vista, sem a bola, né, taticamente falando, eles foram extremamente inteligentes, tá? O Corinthians soube se portar no jogo, soube quebrar aquele intuito que o São Paulo teria de começar avassalador para cima da equipe do Corinthians. O Corinthians atrasou o jogo, foram inteligentes. Correriam o risco de estar fazendo esse tipo de coisa? Correriam, mas acabou taticamente, estrategicamente dando certo. O Corinthians acha o primeiro gol que realmente não estava impedido, né? Um passe fantástico do Renato Augusto. Já entro nessa questão do Renato Augusto, que o Pablo Maia não pode ser titular do São Paulo, tá? O Pablo Maia deixou a desejar demais, muito medíocre no primeiro tempo, o Pablo Maia no jogo contra o Corinthians. Foi por culpa dele que o primeiro gol acaba saindo, porque ele deixa o Renato Augusto completamente livre para fazer aquela enfiada de bola pro Fagner, e o Fagner conseguir cruzar a bola para trás, aonde o Adson faz o gol da equipe do Corinthians. Outra falha de marcação do São Paulo, principalmente do Orejuela, que foi horrorosa a atuação do, acho que é equatoriano, colombiano, não sei, na partida. Foi muito mal, muito mal. Eu acho que você assistindo um jogo que o Orejuela jogou contra a equipe do Corinthians, você fala, meu Deus, como que ele se tornou um jogador de futebol? Sinceramente mesmo falando, tá? O primeiro gol do Corinthians, então, tem dois erros falhos imensos de Pablo Maia subir na marcação do Renato Augusto e do Orejuela na marcação do Adson, tá? Não tem culpa do goleiro, não tem culpa do sistema defensivo do São Paulo, né? Falando dos dois zagueiros. Já no segundo gol da equipe do Corinthians, né? O Alan Franco foi muito juvenil em querer dar aquele bote no Roger Guedes. Cara, se ele vai para dar o bote, chega no carrinho, chega atropelando. Não tenta ir no corpo, sendo que você não tem total certeza que você vai conseguir dar o combate no atleta adversário. E foi o que aconteceu. Ele passou batido e o Roger Guedes conseguiu fazer a jogada e fazer o cruzamento na área para o Adson. Ah, teve falha do goleiro Rafael do São Paulo? Sinceramente, não achei, tá? Sinceramente, não achei. Porque ali é uma bola que, se ele vai e o zagueiro vai junto também, os dois trombam e a bola sobra para o atacante. Eu prefiro você deixar essa bola passar e tentar fazer uma defesa. Muitos goleiros optam por deixar a bola passar do que tentar interceptar, porque pode bater com o zagueiro, podem bater cabeça, ou o zagueiro tentar fazer um corte errado e a bola acaba indo pro gol. Então não acho que o Rafael teve culpa em nenhum dos gols da equipe do Corinthians. O ato falho do São Paulo foi o quê? Errou em pontos específicos. O Alan Franco no segundo gol e no primeiro gol, principalmente na marcação, que era para o Pablo Maia estar em cima do Renato Augusto, ele deixou o Renato Augusto pensar. Corinthians muito inteligente, o Corinthians deu 3 chutes a gol, e desses 3 chutes a gol, eles fizeram 2 que foi de oportunismo. Cara, oportunismo. Um time experiente, um time mais cascudo, mas que eu acho que o São Paulo tinha totais condições de vencer, e até mesmo de goleada, a equipe do Corinthians. Vem o segundo tempo, o São Paulo massacrou a equipe do Corinthians, tá? Vamos ser sinceros. O Corinthians abdicou do jogo no segundo tempo. Obviamente, não teria também nem necessidade de querer buscar um terceiro ou se expor na partida, tá? No meu ponto de vista. O Corinthians foi inteligente também no segundo tempo, mas ficou muito retranquilo. O São Paulo jogou muita bola no segundo tempo. O Mendes, melhor em campo, jogou uma partidaça. Deu uma cacetada na trave que foi absurda, mano. Se faz aquele gol, seria um golaço, assim, de placa no Morumbi, tá ligado? Um golaço. Mas, infelizmente, não acabou saindo o gol. Luciano acaba entrando no jogo. O Luciano
diminui o placar para a equipe do São Paulo. No final, o Luciano até quase acabou fazendo outro gol. O Luciano entrou e modificou esse time do São Paulo. Pontos específicos da partida. Rogério Ceni, para de ser professor Pardal, para de querer ficar inventando, para! Você já viu que o Pablo Maia não tem condições em jogos grandes. O Pablo Maia não é jogador para jogo grande. É um jovem garoto, pode ser que vá amadurecer, pode ser que vire um Casemiro da vida. Tomara a Deus que consiga, mas ele não tem capacidade de jogar como volante do São Paulo. Ali tem que ser Mendes e Gabriel Neves saindo um pouco mais para jogo, né? Ou você coloca o Luan e deixa o Mendes saindo mais para jogo, mas o Maia vem ser o terceiro ou quarto volante hoje do São Paulo, porque o Mendes está em primeiro, Gabriel Neves e Luan disputariam o segundo lugar e o Pablo Maia na rabeira ali em quarto ou terceiro, quem sabe. Mas Luan não pode ser reserva desse time do São Paulo e nem o Gabriel Neves. Tá? Meu ponto de vista, são três volantes? São três volantes, mas o Gabriel Neves tem muita qualidade no meio de campo, para frente, e o Mendes também. Então, talvez você pode até improvisar o Luan, mas para trás, o Mendes e o Gabriel Neves nesse meio de campo compondo ali, que eu acho que daria uma combatividade monstruosa no São Paulo e uma qualidade de passe monstruosa também, tá? Não deixaria só... deixaria bem articulado entre o Mendes e o Neves para poderem atuar ali naquele meio de campo, junto com o Luciano, junto com o Galopo. Cara, São Paulo, eu acho o meio de campo do São Paulo muito qualificado, vendo esses atletas, muito qualificado. Acho que se tiver a saída do Gabriel Neves, se tiver uma saída do Luan, o São Paulo perde muito. Eu gosto muito do meio de campo do São Paulo, eu acho que dá para jogar todo mundo. Luan, Mendes e Neves, e o Gabriel Neves. Dá para jogar tranquilamente, fica um meio de campo muito forte. Basta o Rogério Ceni passar a jogar num 3-5-2 ou um 4-5-1, dá para jogar tranquilamente, tá? Eu até fiz um escopo ali de um time ideal que eu acho que o São Paulo pode ter aí nessa temporada. Orejuela não pode jogar mais com a camisa do São Paulo, ele é muito fraco, muito fraco. Quando ele despontou na equipe do Cruzeiro ou foi do Grêmio, jogava muita bola, muita bola. Ele deve ter tido algum problema pessoal que afetou isso, não é possível, porque o Orejuela era bom. E cara, hoje ele não joga absolutamente nada. Improvisa um lateral esquerdo lá naquela lateral direita. Joga com o Wellington na lateral esquerda e coloca o Caio Paulista de vez na lateral direita, até porque ele entrou no jogo. E entrou bem, não comprometeu em nada. Obviamente ele vai ganhar um certo ritmo. Ou improvisa o Lisieiro naquela lateral, mas coloca alguém. Ou muda o sistema de jogo, passa a jogar num 3-5-2. E eu vou falar aqui o time que eu acho que é ideal para esse São Paulo da próxima temporada, né? Já vendo que o São Paulo teve a contratação aí do Edson, né? Pô, por que o Edson não pode jogar junto com o Luciano e junto com o Caleri? Dá para fazer uma articulação muito boa nesse time do São Paulo. Ó, eu colocaria assim, ó, Rafael no gol, obviamente, o Arboleda, Alan Franco e Beraldo tendo por base que o Diego Costa está machucado, está em tratamento, o Ferrares também está em tratamento. Então, para mim, no meu ponto de vista, o São Paulo jogaria com esses três zagueiros, subiria o Ítalo e o Belém da base. O São Paulo tem uma possível contratação aí de um zagueiro, vou deixar para um próximo vídeo para a gente discutir isso, tá? Então o São Paulo pode ser que traga mais um zagueiro aí que componha o elenco do São Paulo, um ex-zagueiro conhecido já da nossa torcida. Então Rafael no gol, Arboleda como zagueiro direito, Alan Franco central e Beraldo pela esquerda, como um zagueiro esquerdo. Por que eu coloquei o Arboleda na direita, o Alan Franco centralizado e o Beraldo como um zagueiro esquerdo? O Arboleda tem uma certa dificuldade na saída de bola, tá? Mas a saída de bola dele é mais qualificada do que do Alan Franco. Tô com o caderninho, tá? Por isso que eu tô olhando para baixo. É mais qualificada que do Alan Franco. O Alan Franco é aquele zagueiro que ele tem que ficar fixo. Eu não consigo ver o Alan Franco dando um bom passe, fazendo bons lançamentos, fazendo uma ligação direta com o ataque, tá? Diferente do Arboleda, que consegue sair um pouquinho mais, e o Beraldo, que no jogo contra a Portuguesa mostrou uma qualidade imensa na sua saída de bola, lançamentos
E principalmente os passes, né? Bolas enfiadas, tá? Ó, não tô lendo não, tá? Eu só fiz um escopo aqui, falta os dois atacantes lá embaixo ainda. Então, seria esse meu sistema defensivo. Tendo em vista que não temos, só temos o Wellington pela lateral esquerda e o Lisieiro, né? E até o Caio Paulista que joga de lateral esquerdo. Mas, tendo em vista que a maioria dos nossos zagueiros estão machucados, então eu passaria a adotar o esquema tático de 3-5-2, até porque o próprio Crespo adotou o 3-5-2 no último título do Paulista. O São Paulo deu muito certo. Primeiro volante de contenção, Luan, sem sombra de dúvidas. Pode ser até zagueiro. É um volante que, se precisar voltar, é o primeiro pitbull ali, vamos dizer assim, tá? Mendes, saindo um pouco mais para jogo, né? Aí eu coloquei aqui o Luciano aberto pelo lado direito, né? O David aberto pelo lado esquerdo e o Galopo, né, trabalhando esse meio de campo do São Paulo, né? Ficando num 3-5-2 aí, falta os dois atacantes pra gente pôr. O David atacando muito pela lateral esquerda e o Luciano atacando muito pela lateral direita. São dois jogadores que podem voltar tranquilamente para fazer um sistema defensivo aqui, tendo em vista que nós já temos três zagueiros e dois volantes. O Luan, praticamente, eu prenderia ele mais no sistema defensivo, soltava bastante o Mendes, que tem uma qualidade do passe e uma qualidade da finalização muito boa. O Luciano apoiando pelo lado direito, o David apoiando pelo lado esquerdo. Para mim, funcionaria muito bem. O Galopo centralizado, trabalhando esse meio de campo junto com o Mendes, tá? Ah, mas daí tem uma substituição. Dependendo do jogo que o São Paulo estiver ganhando, você pode tirar tranquilamente o Luciano e o David e colocar o Gabriel Neves. Você joga com 3 volantes, um de contenção e 2 que são muito bons na armação e na saída de jogo, tá? E deixando o Galopo ainda trabalhando nesse meio de campo. Temos 2 atacantes. Eu colocaria agora o Caleri e o Erisson nesse ataque. Tanto faz o Caleri como um atacante primário ou o Erisson como um segundo atacante, ou os dois centralizados. Talvez seria interessante, pelo estilo de jogo do Erisson, eu acho que ficaria interessante colocar os dois centralizados aí, tanto o Caleri como um atacante direito e o Erisson como um atacante esquerdo, ou algum dos dois sendo segundo atacante tranquilamente. Esse meio de campo do São Paulo com o ataque eu acho muito interessante, tem muitas alternativas. Se você precisar manter um ritmo de ir para cima, fazer um resultado bom, partir para cima do adversário, você pode tirar o Luciano, colocar o Marcos Paulo, pode tirar o David e colocar o Pedrinho, tranquilamente nesse time do São Paulo. O que eu acho que falta, talvez nem falte, né? Eu colocaria até mesmo, dependendo da ocasião, o Mendes no lugar do Galopo, puxaria o Mendes mais para frente, porque tem muita qualidade, muita qualidade. Na criação, o Luciano pro lugar do Galopo. Tem a base que a gente pode usar, tem o Negruti da base, tem o próprio Pedrinho, Pedrinho, né? O outro menininho lá da base também do São Paulo, que joga como meia, é bom atacante, é bom meia atacante. O São Paulo tem peças. Eu acho que só falta o Rogério Ceni olhar quem são os melhores e colocar de fato em campo. Cara, você pode colocar tranquila, não quer jogar com os dois atacantes, quer respaldar o Erisson como um reserva imediato, tudo bem, do Caleri, tudo bem. Eu colocaria mais o Neves nesse meio de campo aqui, jogaria Luan, eu faria um 3-6-1, jogaria então Rafael, Arboleda, Alan Franco, Beraldo, Luan, contenção, Neves e Mendes um pouquinho mais avançado, né? O Luciano de um lado, o David do outro, Galopo no meio articulador e o Caleri na frente, porque o Luciano e o David vão chegar do mesmo jeito, tá? E ainda tem 3 volantes atuando nesse meio de campo, que seria o Luan, o Mendes e o Neves. Para mim, funcionaria numa boa esse time do São Paulo no meio de campo, eu acho muito forte. É um time que vai tomar poucos gols, é um time que vai criar, é um time que vai arriscar de fora da área tranquilamente, porque temos Luan, Mendes e o Neves, que chutam muito bem de fora da área, muito bem. Ainda a gente tem o Luciano apoiando o David e o Galopo. São atletas que eu acho interessantíssimo, pelo menos tentar fazer um jogo com eles, todo mundo junto, meu ponto de vista, tá?
Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Infelizmente o São Paulo acaba perdendo o jogo aí para a equipe do Corinthians. Um ato falho aí do São Paulo, eu acho. Rodrigo Nestor perdeu um gol no início, ridículo, não pode acontecer. O São Paulo precisa colocar os melhores. Como eu falei, eu acho que ficaria muito interessante esse meio de campo do tricolor paulista aí. Iria fazer gols, iria sofrer muito poucos gols. Devia ser um time muito pouco vazado. Seria um time muito bem construído. Eu acho que valeria. Ô, Rogério Ceni, pô, mano, faz um 3-6-1, mano, 3-5-2. Temos peças para isso. Dá para fazer. Se precisar dos meninos da base, estão de prontidão. Eu sei que o sistema defensivo do São Paulo hoje, os zagueiros são o que preocupa. Mas colocar Beraldo, colocar Alan Franco e Arboleda ajuda muito. Diego Costa tá voltando, tem o Ítalo da base, tem o Belém da base. É Belém, né? O Belém da base. Cara, se precisar, tem que recorrer a eles. Eles são jogadores de São Paulo. São jovens. Mas fazer o quê? Estão lá para servir o tricolor paulista. É isso, espero que tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal. Tamo junto, valeu, falou e fui!